Então, boa tarde. Nós vamos fazer uma aulinha rápida aqui de revisão, né, de frações, com o intuito daí, para o público aí do quarto ao sexto ano, né, que vai se preparar para fazer as provas dos colégios militares, né? Então, aqui é uma aulinha de revisão, na verdade, para o curso preparatório que nós iniciaremos aí no mês de fevereiro, no mais tardar, março de 2023. Você, para acessar esse curso, basta estar conectado na internet, ele é um curso online, né, e ter as ferramentas Zoom e o Meeting aí baixados no celular, né? Então, quem tiver aí algum familiar, um amiguinho que esteja nessa faixa etária, independente do local que more, né, pode estar convidando, e aí nós colocaremos futuramente aqui a programação para 2023, né, e ofertaremos esse curso aí de forma gratuita, principalmente aí visando atender aqueles que não podem pagar os cursos convencionais aí preparatórios para os colégios militares. Assim como aqueles também, nós temos um outro curso que prepara para a entrada nos institutos federais, que vão aí os estudantes do sétimo ao nono ano, tá? Então, iniciando, gente, nós temos aqui ó, uma diferença de frações. Uma diferença de frações. E nessa diferença de frações, olha o que está ocorrendo. Ó. Nós temos a os denominadores dessa fração, eles são diferentes, ó, são distintos. Então, o que nós temos que fazer aqui para iniciar? Nós temos que tirar o MMC de 3 e de 6. Então, só relembrando, ó, quando nós temos assim, ó, 3 e 6, ó, eles são múltiplos um do outro. Opa, deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Eles são múltiplos um do outro. Então, o que vai acabar acontecendo? Ó? O que vai acabar acontecendo? O MMC de dois números, que um é múltiplo do outro, será sempre o maior. Mas nós vamos fazer esse caso aqui, ó, para que vocês tenham esta comprovação, tá? Então, olhe lá, ó. Como é que vai funcionar? Pegando aqui a canetinha. Pronto. Ah lá, nós temos aqui o 3 e o 6. Temos um número par? Temos. O 6 é par. Então, vamos começar aqui ó, com esse primeiro fator primo. Ó, 6 dividido por 2 dá 3. O 3 não dá para dividir por 2, então a gente repete ele, ó, só coloca a vírgula e repete o mesmo. Agora, olha aqui, ó, não temos nenhum número par, então vamos passar, olha, por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. Vamos botar uma vírgula. E aqui, ó, 3 dividido por 3, novamente, ó, teremos 1, né? Então, quando a gente obtém 1 em 1 desse lado aqui, por exemplo, ó, nesse caso, ó, aí nós vamos ter que o MMC é o produto aqui, ó, 3 vezes 2, que é 6. Nós vamos pegar esse 6, vamos colocá-lo aqui no denominador, ó. E vamos efetuar agora a operação, né? Só distanciar essa barra aqui um pouquinho. Olha, a operação, ela ficará assim, ó. 6, a operação de subtração aqui de frações com denominadores diferentes. Nós tiramos o MMC, agora nós vamos fazer 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, nós vamos ter aqui, ó, pegando a canetinha, vamos ver se a gente pega aqui, nós vamos ter aqui, ó, 10. Menos, porque nós temos ali uma diferença, então nós vamos prevalecer com esse sinal aqui. Ó. Agora, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Qual foi o resultado da nossa operação? Ah lá, 10 menos 5
dá 5. E o denominador nosso é 6. Então, olha lá, nós temos como resultado da operação 5/6, tá? Quem quiser anotar, gente, anote rapidinho que eu vou estar apagando para nós prosseguirmos. Aqui nós temos de novo ó, uma diferença aí de frações, né? Então, nessa diferença aqui, o que que nós observamos? Eu vou escrever com editor de texto, gente, no princípio, por quê? Para que nós possamos utilizar melhor um instante. Sim. Não. Cadê o recurso que estava aqui? Tá. Olha lá, então nós temos essa nova situação aí. Ah, sim, ele apareceu aqui. Desenhar. Tá. Eu vou fazer alguns traços aqui, ó. Alguns traços para facilitar a nossa vida, para ficar mais organizadinho. Bom, só um instantinho, a gente já vai dar prosseguimento, né? A gente já vai dar prosseguimento aqui. Olha lá, ó, 12 e 3, ó. O que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o MMC. Como os dois, um é múltiplo do outro, o MMC vai ficar o maior. Então, o MMC aqui, ó, vai resultar em 12, ó. Agora, 12 dividido por 12 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 7, 7. Menos, porque nós temos aqui um sinal de menos, é uma diferença aí de frações, ó. Agora, 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, dessa forma, ó, nós vamos ter a seguinte situação. Ó. Isso vai ser igual a quanto? Ó, 7 menos 4 dá 3. 3. Então, olha, isso dará 3 dozeavos. Ó. 3 dozeavos. Agora, essa fração 3 dozeavos, ela é uma fração redutível. Por quê? Nós podemos dividir o denominador ó, por 3 e vai ficar 1. E se nós dividirmos o denominador por 3, nós temos que dividir o denominador por 3. Ó, vai ficar 4. Então, o resultado dessa operação, olha lá, ficou igual a quanto? A 1/4. Ó, né? Foi 1/4. Né? O resultado dessa operação ó, foi 1/4. Ó. Não deu certo. Vamos ver se a gente volta aqui. Isso. Ah lá, o resultado dessa operação foi 1/4. De novo, aqui nós temos uma diferença de frações. Ó. De novo aqui. E temos que, aqui, olha, 7 e 21. Então, nós temos que tirar o MMC. Como 21 é um múltiplo de 7, ó, eles são múltiplos entre si, o resultado vai dar sempre o maior. Então, o MMC ó, dará 21. Então, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos colocar o 21 aqui, e agora ó, nós vamos dar continuidade na operação. 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 10 ó, dá 10. Depois, 21 dividido por 7 dá 3.
3 vezes 2, olha, dá 6, né? Isso vai ser igual, agora, ó, isso vai ser igual a quanto? Vamos botar um sinalzinho de igualdade aqui, ó. Olha lá. Um sinalzinho de igualdade. Olha lá, ó. 10 menos 6 dá 4, ó. 10 menos 6 dá 4. E embaixo, o que que nós temos? Nós vamos conservar o 21. Ó. Qual foi o resultado, então? 4/21, ó. O resultado da nossa operação. E aqui, o que nós temos, ó? Nós temos uma diferença ali, ó, de novo, de frações, ó. Ó, o 16 é múltiplo do 4. Então, o que que está ocorrendo? O MMC aqui, ó, vai dar 16. Agora, a parte dando continuidade, ó. 16 dividido por 16 dá 1. 1 vezes 11, 11. Menos 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 1, 4. 11 menos 4, olha, dá 7. Então, fica aqui, ó, 7, 16 avos. Olha lá, é o resultado dessa operação. Agora, nós temos aqui, ó, adições de frações, ó. Nós temos agora adições, ó. Então, eu estou transportando uma barrinha aqui de local para que nós possamos fazer. De novo aqui, ó, nós temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Portanto, nós temos que tirar o MMC. Para tirar o MMC, ó, o que que acontece? Como o 12 é múltiplo do 4, nós não precisamos nos preocupar em fazer a decomposição em fatores primos, porque o resultado será o maior, ó. Então, olha, o MMC ali, ó, resultará em 12. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Ó. Então, olha lá, o numerador já vai assumir o 9. Ó. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 5, 5. Ó. Agora, ó, 9 com mais 5, 14. Ó. E embaixo nós temos 12. Ó. Então, agora dividindo aqui, ó, em cima por 2, nós vamos obter 7. E dividindo embaixo por 2, nós vamos obter 6. Ó. Nesse caso aqui, ó, nós obtivemos uma fração imprópria. Ó. Toda fração imprópria, gente, a gente pode transformar ela numa fração mista ou num número misto, né? Então, como nós fazemos essa operação? Como aqui nós estamos fazendo revisão de operações com frações, vamos aproveitar também para já exercitar essa questão das transformações de frações impróprias em números mistos, né? Ó, como que a gente faz essa operação? Basta nós fazermos o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, só estou pegando a canetinha, que ela não é muito fácil aqui de ser habilitada. Agora foi. Ó, 7 dividido por 6, ó. Ah lá. Quanto que vai dar essa conta? Aqui é 7, gente. Eu vou colocar com editor de texto, porque tá bem difícil para escrever com o mouse, tá? Só um instantinho. Ó, nós temos aqui 7 dividido por 6, ó. Aí aqui vai dar quanto? Vai dar 1, ó. 1 vezes 6, 6, ó.
6, né? Então, ó, uma vezes 6, 6, ó. Eita, danadinho. Agora, ó, uma vezes 6, 6. Pegando a canetinha novamente. Uma vezes 6, 6. Bora lá. Ó. E aí, ó. 7 menos 6, ó, vai dar 1. Agora nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos pegar aqui, esse foi o resultado, tá, gente? Tá bem difícil para escrever aqui com o mouse. Ó, 7 menos 6 vai dar, o resto será 1. Então, nós vamos pegar o seguinte, ó, nós vamos pegar o quociente e botar aqui na frente. O quociente é a parte inteira. O resto vale 1, então nós vamos colocar ele ali em cima, ó. Vamos dividir, olha, por 6, ó. O nosso divisor, ele continua aqui dividindo. Então, é 1 inteiro e 1 sexto, ó. Nós transformamos essa fração 7 sextos, ó, num número misto, ó, ou numa fração mista lá, ó. Estão vendo, ó? Essa fração 7 sextos equivale a essa fração mista, ó, 1 inteiro e 1 sexto. Ok? Bom, gente, dando continuidade, ó, aqui nós temos novamente, ó, uma soma de frações, ó, com denominador diferente. Como um é múltiplo do outro, nós não precisamos fazer a decomposição. A gente em fatores primos, a gente já sabe que o resultado será 6. Ó. Agora, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Ó. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Ó. Aqui, ó, agora é igual. Ó, 3 com mais 5, 8. 8 sextos, ó. 8 sextos, ó. Que, simplificando, olha, vai resultar em quanto? Em 4 terços, ó. Se a gente dividir por 2 o numerador e o denominador, vai resultar em 4 terços, ó. 4 terços. Maravilha, né? Então, dessa forma, a gente tem essa situação aí, ó. 4 terços. Aqui nós temos uma nova diferença de frações, ó. Nós temos uma nova diferença de frações, né? Então, aqui nós vamos tirar o MMC de quem? De 8, de 12 e de 8, ó. Né? Depois a gente dá um traço na vertical. Vou fazer aqui porque o editor não permite, tá? Olha lá, ó. 12 dividido por 2 vai dar 6, ó. 6. Vamos separar por vírgula. 4 dividido por 2, 8 dividido por 2 dá 4. Agora aqui, ó, nós vamos dividir por 2 de novo, ó. 6 dividido por 2, ó, dá 3, ó. 4 dividido por 2 dá 2. Olha lá, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Né? Então, ó, nós obtivemos aqui, eu vou dar um tracinho aqui agora, ó, que a gente deve dar esse traço no início, tá, gente? Mas o editor de texto não permite eu fazer, eu estou dando esse traço no final. Nós colocamos os denominadores aqui, ó, 12 e 8, né? Ó, como eles são pares, nós dividimos por 2 e fomos dividindo até que não desse mais, até que só tivesse aqui, ó, né, números ímpares, e que aí a gente começou com 3 e deu certo. Obtivemos 1 e 1. E agora, do lado de cá, ó, o que nós temos? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, nós temos que o nosso
MMC é igual a 24. 24. Né? Se nós fôssemos representá-lo em forma de potência, ali, ó, seria 2 elevado ao cubo vezes 3. Ó. Seria 2 elevado ao cubo vezes 3. Por quê? Nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Temos 3, 2. Ó. Né? Então, fica 2 elevado ao cubo. Ó. O expoentezinho aqui diz quantas vezes nós temos que repetir a base. No nosso caso aqui dessa potência, a base é 2. Nós temos que repetir essa base em forma de produto 3 vezes. Ó. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Nós vamos pegar esse 24 ó, e colocá-lo aqui. Ó, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3, 9. De novo. 24 dividido por 12, ó, dá 2. 2 vezes 1, 2. Ó. Como é uma operação, uma diferença, lá a gente coloca o sinal de menos e vamos em frente. Agora, aqui a gente efetua a nossa operação. Ó. 9 menos 2, 7. E aí, ó, vamos embaixo, ó. 7 o quê? 7, 24 avos, ó. É o resultado da operação. Não é mesmo? Então, olha, indo em frente, ó, nós temos agora essa situação aqui, ó, uma subtração de frações com denominadores diferentes, novamente, toda vez que aparecer soma e subtração de frações com denominadores diferentes, nós temos que tirar o MMC. Antes de tirar o MMC, nós temos que observar se um é múltiplo do outro. Se um for múltiplo do outro, né, o resultado desse MMC vai ser sempre o maior. E também se forem primos entre si, se forem números primos entre si, o resultado também será sempre o maior. O produto, na verdade, entre eles, tá? Se forem primos entre si. Aqui, ó. Então, olha lá, tirando o MMC de 2 e de 10, vai dar 10, ó. Porque um é múltiplo do outro. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Ó. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3, 3. Ó. Então, qual foi o resultado aqui? Ó? 5 menos 3 dá 2. Ó. 2 décimos. Olha lá, essa fração é redutível. Ó. Se a gente dividir o lado de cima por 2, perdão, nós vamos obter 1. Se nós dividimos o lado de cima por 2, nós temos que dividir o lado de baixo também, ó, por 2 e vamos obter 5. Ó. Então, aquela fração 2 décimos, ó, 2 décimos, 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 1 dividido por 5. Ó. Mesma coisa. Ok? Dessa forma, nós terminamos os exercícios desta página. Então, quem quiser tirar um print screen aí ou anotar rapidinho, eu vou estar apagando para a gente poder avançar, que o nosso tempo de gravação aqui está bem curtinho, tá, gente? Aqui nós temos outras operações, multiplicação de fração. Multiplicação de frações, ó, é muito fácil, né, gente? Basta a gente... Qual é a regra? Basta a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Antes de multiplicar, o que que a gente faz? A gente verifica se dá para simplificar. Essa aqui eu vou fazer multiplicando, ó, 2 vezes 3, 6. Aí, ó, dividido por quanto? 3 vezes 4, 12, ó. Dá para a gente dividir agora o numerador, ó, a gente
dividir por 6, ó, vai ficar 1. Ó. Aí divide também o denominador, olha lá, vai ficar meio. Ó. Tá vendo? Multiplicação de fração, repetindo, basta a gente multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Ó. É bem mais fácil, bem mais simples, né? Que soma e subtração de frações. Então, de novo aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó? A gente deve observar também, ó, aqui é outro produto de frações, a gente deve observar se dá para simplificar alguma coisa. Ó. Nesse caso aí, dá para a gente simplificar. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Dá para a gente cortar aqui, ó, esse 3, ó, com esse 9, ó. E aí, o que a gente vai ter nesse caso? 3 dividido por 3 dá 1. Então, lá em cima sobrou 1. Aqui embaixo, ó, 9 dividido por 3, ó, dá 3. E aí, o que ficou? 7 vezes 1. Ó, 7. E o lado de baixo? O lado de baixo, ó, nós temos 3 vezes 5, 15, ó. Então, qual foi o resultado da nossa operação? 7/15. Ó. Esse é o resultado da nossa operação. Ó lá. Uma fração. Essa barrinha inclinada aqui significa divisão, tá, pessoal? O editor de texto não permita que eu faça uma barrinha aqui na horizontal, tá? Então, de novo aqui, ó, multiplicação de fração, de frações, né? Então, nós vamos observar se dá para simplificar alguma coisa antes de dividir. Nesse caso aqui, dá, ó. Olha, os dois fatores aqui são passíveis de simplificação. Ó. Por quê? Ó, o 5, ó, dá para dividir em cima por 5 e vai ficar 1. Dá para dividir embaixo por 5 aqui, ó. Vai ficar 2. Ó. Aí, o que dá para a gente fazer também? Ó? Dá para dividir aqui por 2, ó. E dá para dividir aqui por 2, ó. Vai ficar 4. Então, 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, aqui nós obtemos quanto? 1/8 lá. Então, obtivemos esse resultado. Aqui novamente, uma multiplicação de frações. Ó. Antes de nós efetuarmos a multiplicação do numerador com numerador e denominador com denominador, nós temos que olhar o que? Se é possível simplificar. Nesse caso, ó. O que a gente faz aqui? Ó? Divide o numerador por 5, vai ficar 1. Aí a gente tem que dividir também o denominador aqui por 5. Ó. Vai ficar 15 dividido por 5, 3. Ó. Tá vendo? Aqui dá para dividir por 6, ó, vai ficar 1. E aqui, ó, dividindo ele por 6, ó, vai ficar 2. Ó. Qual vai ser o resultado, então, dessa operação? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Ó. Aqui será, então, ó, 1/6. Ó. 1/6. É o resultado dessa operação. Para finalizar, gente, eu acho que dá tempo de fazer só uma dessa aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Nós temos aqui uma divisão de fração. Qual é a regra, professor? A regra, gente, é a mesma. Nós vamos fazer aquela regrinha. Ó. Nós vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Nós vamos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Olha lá, ó. Quem é a primeira fração? 4, 21/2. Ó. Aí, vezes. Deixa eu pegar aqui Nós vamos multiplicar a primeira, então tem que aparecer um sinal de vezes, né? Ou um pontinho, ou um X, ó. O inverso da segunda. Qual que é o inverso de 8/7? Ó? São 7/8, ó. 7/8, ó. Olha lá. O inverso de 8/7 são 7/8.
Basta agora aquilo que era uma divisão de fração virou o quê? Virou uma multiplicação de frações, olha lá, ó. Aquilo que era uma divisão virou uma multiplicação de frações, ó. Observem bem. Agora basta a gente multiplicar essas frações. Como que a gente multiplica? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Antes de multiplicar, nós podemos fazer simplificações. Como assim, prof? Ó, esse 4 aqui nós podemos cortar, ó, com esse 8, ó. Em cima fica 1 e embaixo vai ficar quanto? 2, ó. 2. Esse 7 nós podemos cortar com 21, ó. Em cima vai ficar 1 e embaixo vai ficar quanto? 3, ó. Como aqui ficou 1 em 1, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. E do lado de baixo, os denominadores. 3 vezes 2, 6, olha lá. Nós obtivemos a fração 1/6, né? Fazendo só mais uma aqui, gente, que é o tempo que eu tenho aqui, infelizmente, disponível é esse, ó. Divisão de fração novamente, ó. Divisão de fração novamente. O que que nós vamos fazer aqui? Seguir a regrinha. Qual regrinha, professor? A regrinha da divisão de frações. Como que é? A gente multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Quem é a primeira fração aqui, ó? 20 30avos, ó. 20 30avos. Ó, essa é a primeira. Nós vamos multiplicá-la pelo inverso da segunda, ó. Então, aqui, ó, vai aparecer um sinal de multiplicação, que pode ser um ponto, um xizinho, ó. Tá vendo? Multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda fração? Nós temos 5/6, ó. Vai virar o quê? 6 quintos, ó. 6 quintos. Tá vendo? Divide. Agora, antes da gente fazer a multiplicação, nós podemos dividir, ó. Podemos simplificar essa fração, ó. Como que nós vamos simplificar? Olha, divide esse numerador aqui por 10, ó, vai ficar 2. Então, vamos lá. Dividindo esse aqui por 10 e esse aqui por 10, ó, dividindo de cima por 10, vai ficar 2. Dividindo de baixo por 10, ó, vai ficar 3, ó. Então, ó, agora nós podemos fazer o quê? O produto, ó, né? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Como nós fizemos essa simplificação antes, facilita a nossa vida. Lá, ó. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Ó, né? Então, essa fração aqui ainda dá para a gente reduzir. Ó. Se a gente dividir o numerador por 3, nós vamos obter 4. E se dividirmos o denominador por 3, ó, nós vamos obter 5. Ó. Então, na verdade, deu quanto? Ó? Deu quanto? Ó? Deu 4 15avos. Ó. Deram 4 15avos. Ó. 4 quintos, pelo amor de Deus. Perdão. Deram 4 quintos aqui. Ó. Tá bem? O resultado da nossa operação, ó, o final foi 4 quintos. Olha lá. Ó. Tá vendo? 4 quintos. Nós aqui estamos fazendo divisão de fração. Então, você deve multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Toda divisão de fração vai virar uma multiplicação. Antes de você efetuar essa multiplicação, veja se consegue simplificar, né? Veja se você consegue simplificar. Nesse caso aqui, ó, nós dividimos o numerador por 10, ficou 2. Dividimos o denominador pelo mesmo fator, ó, o 10, ficou 3. E aí a gente multiplica 2 vezes 6, 12, 3 vezes 5, 15. De novo, aqui dá para simplificar, né? Ó, dividindo por 3 o numerador, nós obtivemos 4. Dividimos por 3 o denominador, nós obtivemos 5. Com isso, pessoal, nós temos aí, ó, mais uma aula, né, de